Boa noite a todos, alunos, trabalhadores, amigos do União Espírita Luz Divina. Hoje, sexta-feira, dia 19 de março de 2021, mais uma oportunidade de estarmos juntos, conversando sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje, com todo carinho e energia, o Fernando vai fazer a prece inicial para a gente, utilizando os acordes da música que são tão importantes. É com você, meu amigo. Olá, boa noite, Lúcia. Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que seja feito a Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que seja feito a Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que seja feito assim. Com muito carinho, energia positiva, nós vamos compartilhar um assunto bastante delicado e importante para a evolução do nosso espírito. A nossa amiga Maria Aparecida vai conversar com a gente sobre alguns enfoques sobre o aborto. Amiga, a palavra é sua. Boa noite. Agradeço a oportunidade por mais uma vez estar aqui falando no nosso Evangelho. E com a energia dessa música, quero convidar a todos para elevarmos o pensamento a Deus, nos sintonizando com as vibrações positivas, para que possamos envolver todos os abortados
e aqueles que participaram de aborto com as vibrações de amor, fé, perdão e auto-perdão. O primeiro de todos os direitos naturais do homem é o direito à vida. Ninguém tem o direito de atentar contra o seu semelhante ou de fazer qualquer coisa que coloque em risco a sua existência corporal. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 880. Porém, nós vivemos num mundo de provas e expiações, e às vezes o direito à vida não é assegurado. Às vezes, o ser humano se distancia das leis divinas, cometendo faltas. Essas faltas terão que ser expiadas nesta vida ou em vidas futuras. Chico Xavier, no livro Entre a Terra e o Céu, nos diz: a responsabilidade é o princípio divino a que ninguém poderá fugir. Então, nós temos que cuidar das nossas ações, porque das nossas ações derivam as nossas responsabilidades e destas nós não fugimos. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo liga-se a ele por uma espécie de laço fluídico. Esse laço vai ficando cada vez mais apertado até o momento do nascimento. É como se aquele espírito fosse se enraizando no corpo que está em formação. Isto está detalhado na questão 344 do Livro dos Espíritos e na Gênese. Se a gente olhar o livro Missionários da Luz, Chico nos descreve um processo de reencarnação, a reencarnação do Segismundo. Um espírito que iria reencarnar como filho do Adelino e Raquel. Porém, na vida passada, ele havia assassinado o Adelino. E para expurgar as suas faltas, ele pediu para vir como seu filho. Seu pedido foi aceito, os pais aceitaram o pedido no planejamento reencarnatório. Porém, quando a reencarnação estava próxima, Adelino começou a ter muitos pesadelos. Ele sonhava que estava sendo assassinado, que estava sendo perseguido. A equipe espiritual que acompanhava todo o processo ficou com receio de que o Segismundo não conseguisse reencarnar e não conseguisse expurgar as suas faltas. Então vieram mais espíritos para acompanhar aquele processo. Eles fizeram um desdobramento do casal e do Segismundo através do sonho. Com o desdobramento, aproximaram esses espíritos, apaziguaram todos através de muita conversa, de muita oração, de muita vibração. Adelino, se acalmando, esqueceu aquele assassinato e acabou aceitando aquele espírito reencarnante como seu filho. A equipe espiritual continuou o preparo. Aí ela nos conta que o perispírito reencarnante, perispírito é aquela camada que envolve o espírito, passou por um processo de encolhimento. Ele tinha que ficar pequeno para poder se imantar no perispírito de Raquel, que seria a mãe dele, para que a equipe espiritual conseguisse fazer a ligação com o embrião. Descreve a existência dos mapas cromossômicos e de todas as características necessárias. A gente sempre ouve falar que é o espermatozoide mais veloz que fecunda o óvulo, mas não é. É o mais adequado, aquele que vai fornecer as características necessárias para as experiências que o espírito precisa passar. O espermatozoide mais adequado recebeu uma carga de energia, se tornou o mais veloz, chegou lá na frente, fecundando o óvulo.
E quando aconteceu a fecundação, a equipe espiritual começou a ligação do perispírito com aquele corpo em formação. O livro todo é bastante interessante, né? Mas eu me foquei só nessa parte. Então, o André Luiz, que estava descrevendo esse texto, ele falou que até para ele era novidade, que ele conseguiu visualizar todos aqueles mapas, mas que como ele ainda estava no começo das suas pesquisas, ele não conseguiria transcrever para o livro a riqueza de detalhamento que era, né? Então, a gente sempre ouve falar, o espermatozoide mais veloz é que fecunda o óvulo. Não é. A equipe espiritual que está lá com todos os mapas necessários, com todo aquele contrato que a gente traz, né, que é o planejamento reencarnatório, ele sabe quais são as características que o corpo precisa ter para propiciar ao espírito que vai reencarnar as experiências que ele precisa passar. Então, eles analisam, dentre os vários espermatozoides existentes, aquele que é o mais adequado, que possui todas essas características, e eles energizam esse espermatozoide. Aí sim, ele ganha velocidade, ele se torna o mais veloz, e ele consegue chegar na frente. O óvulo é minúsculo, né? E lá no livro fala que entre o rompimento da membrana e o atingimento do núcleo, que é onde ocorre a fecundação, leva 4 minutos, né? Então, para ver como o processo é bem detalhado, a riqueza de detalhes que existe na formação de uma vida. Tanto que o André Luiz pergunta para o mentor, né? Mas e as características? Aquele corpo vai ter tudo o que precisa? E o mentor fala, como nós não participamos desde o início, como a gente veio aqui como uma equipe de reforço para conseguir fazer com que essa reencarnação acontecesse, eu não tenho todos os detalhes, mas aquela equipe espiritual primária que está acompanhando possui o detalhamento de tudo que é preciso para que esse corpo se forme de acordo com as necessidades que o espírito precisa ter para passar pelas provas que ele precisa passar. E aí também detalha que quando acontece a fecundação e começa a ligação desse perispírito, essas células começam a se multiplicar numa velocidade muito rápida. E esse perispírito, ele vai crescendo e ele vai se sintonizando, ele vai se ligando a essas células, a esses núcleos, a esses centros de força, para formar o corpo com as suas 3 camadas, né? Que é a parte física, a parte perispiritual, que envolve o corpo, e o espírito que está fazendo a ligação de tudo isso. Então, é extremamente interessante, né? Numa oportunidade futura, eu posso até pesquisar mais sobre esse processo para trazer a riqueza de detalhes de um processo de encarnação. Mas isso é bem... O que a gente precisa fixar desse processo aqui é que a vida existe no momento da fecundação, porque é nesse momento que se liga o espírito ao corpo em formação. Então, por mais que a mídia diga, que as pessoas digam, não é muito pequenininho, é só alguns dias, é só algumas semanas, não existe vida. Existe sim. Fecundou, ligou o espírito, já tem vida. E aí, essas células vão se multiplicando, esse perispírito vai aderindo a essas células até o momento do nascimento, que é quando essa vida está pronta, tem capacidade de sobreviver fora do útero materno, né? Mas aí a gente vai voltar para o tema da nossa aula. E o que é o aborto? É a interrupção dessa gravidez, dessa gestação, antes que o feto, que o embrião, tenha condições, tenha capacidade de sobreviver fora do útero materno, né? Se ele adquire essa capacidade, ele nasce para a vida. Se é eliminada antes dele ter essa capacidade, ele morre, né? O aborto pode ser de 2 tipos. Espontâneo, também chamado de involuntário, ou induzido, também chamado de voluntário. De acordo com as pesquisas que eu fiz, eu constatei
3 características para o aborto ser espontâneo. A primeira delas é que essa situação estava prevista no planejamento do espírito reencarnante. Ele precisava passar por essa experiência. Às vezes, os pais também precisavam passar por essa experiência, então é um aprendizado conjunto. E às vezes, somente o espírito precisava passar por essa experiência e os pais aceitam recebê-lo por alguns momentos para que ele consiga se elevar. Nesse caso, a gratidão desse espírito para com esses pais é eterna, né? Eles se tornam amigos para a eternidade. A outra possibilidade é quando esse espírito aceita reencarnar, ele aceita cumprir aquela missão, desenvolver as suas experiências, ocorre a fecundação, e ele está ali começando o seu processo de multiplicação de células, de multiplicação de perispírito, só que ele começa a se desesperar, achando que ele não vai ter condições de cumprir a missão que ele veio destinado. E aí ele desiste da missão e vai embora. Isso causa um comprometimento maior para ele. E a outra possibilidade é que esse espírito reencarnante, ele é inimigo desta mulher que vai ser sua mãe. E na hora que vai acontecer essa magnetização, essa imantação do perispírito, ele não aceita. A densidade vibracional dele é tamanha, assim, que ele não quer essa imantação e a carga dele, a densidade dele, acaba por matar essa fisiologia que existe. Então, o aborto espontâneo acontece. Até é interessante que essa densidade, essa diferença de energia, de densidade, causa na mulher enjoo, causa aqueles problemas na gestação, a mulher tem que ficar de repouso a gestação toda. Então, isso daí também é interessante para um outro evangelho, né? Essas são as 3 situações para o aborto espontâneo. Mas e para o aborto induzido? É aquele que tem a vontade humana, a participação de uma ou mais pessoas, né? O que acontece aí? Todo aquele trabalho, todo aquele preparo, que não foi pouco, que a equipe espiritual teve, que muitas vezes pediu reforço, que todo mundo ficou ali vibrando para que aquela gestação fosse adiante, que tivesse sucesso, para que a elevação acontecesse, vai por água abaixo. Na questão 357 do Livro dos Espíritos é dito, né? Para o espírito reencarnante, o aborto é uma existência nulificada. Terá que começar tudo de novo com o agravante da revolta, né? O impacto da violência é traumático e isso pode lesionar o perispírito. É uma dor física e moral. Física porque existe a ligação desse espírito reencarnante com o corpo da mãe. Então, essa ligação é rompida e existe a dor física. E moral, porque existe a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da traição. Ele se sente traído, ele fala, poxa, mas eu vim com tanta vontade de cumprir a missão, de me elevar, de resgatar meus débitos, e eu não vou conseguir. Então, eles não perdoam, eles entram em revolta e acabam por se tornar obsessores dos pais, dos médicos e das pessoas envolvidas. O aborto não está de acordo com as leis divinas. Ele é considerado um crime, pois impede que aquela alma passe pelas provas que serviria de instrumento àquele corpo que está em formação. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 358. Os motivos que levam ao aborto são os mais variados, né? Se a pessoa quer praticar, ela assume ali um motivo, né? Pode ser, a moça é solteira, ou a moça, mesmo sendo solteira, quer, mas aí os pais dela não querem, porque acha que é uma vergonha. Ou o casal não está preparado
não tem dinheiro suficiente, a promoção está próxima ou acabou de acontecer e não fica bem uma gravidez nesse momento, tem uma viagem marcada, a viagem dos sonhos, e a gravidez vai atrapalhar, ou a gravidez é resultado de um estupro, né? Aí Joana de Ângeles, no livro Alerta, nos diz: por mais que se busquem argumentos em vãs tentativas para justificar-se o aborto, todos eles escondem os estados mórbidos da personalidade humana, a revolta, a vingança, o campo aberto para as licenças morais, sem qualquer compromisso ou responsabilidade. As pessoas que são a favor do aborto costumam falar: meu corpo, minhas regras. E Joana de Ângeles, no livro Alerta, nos diz: não há qualquer dúvida quanto aos direitos da mulher sobre o seu corpo, mas não quanto à vida que vige na intimidade da sua estrutura orgânica, ou seja, não quanto à vida que ela está gerando. Os movimentos que defendem o aborto alegam que o mesmo é feito clandestinamente e por isso que milhares de mulheres morrem. Eles defendem que se o aborto fosse feito numa clínica preparada com um profissional adequado, as mulheres não morreriam. Aí vem o Chico, no livro Mundo Maior, e nos relata o caso de uma mulher grávida de 4 meses, que ela não queria o filho, e ele era um desafeto seu de outras vidas. Ela procurou médicos para fazer o aborto, não conseguiu, aí ela conseguiu uma enfermeira para fazer esse aborto. Mesmo a equipe espiritual intuindo essa enfermeira ali no horário marcado, e essa enfermeira falando para ela: mas tem certeza? Fica com essa criança pode ser seu companheiro. Ela entrou num processo obsessivo, num processo de raiva, e ela começou a maldizer essa criança, ela começou a odiar essa criança, e o perispírito dessa criança começou a se lembrar dos seus desafetos e também entrou num processo de revolta e começou a maldizer essa mãe. Aí o perispírito dessa criança se agarrou no perispírito da mãe, na região do útero, provocou uma hemorragia enorme, se esticou, atingiu o centro cardíaco dessa mãe. Choques elétricos foram espalhados pelo corpo, atingindo o sistema nervoso central, aumentando o fluxo hemorrágico, resultando na eliminação das 2 vidas, tanto da mãe quanto do bebê que estava em formação. Então, os 2 morreram como obsessores. O resultado disso a gente não pode prever, porque enquanto durar essa raiva, essa obsessão, dura-se esse processo. Mas o que a gente tem que fazer a ligação é que, se essa mulher estivesse na clínica mais preparada, com os profissionais mais preparados, ela não sobreviveria, porque não é só a parte física que está nesse processo, é a parte espiritual. E aí o processo estava nessa esfera, uma esfera de obsessão recíproca. O número de aborto praticado é enorme, é muito grande. Eu pesquisei e eu cheguei a encontrar números assim em termos de 6 milhões entre janeiro e fevereiro. Só que esse número não retrata a realidade, porque entram para as estatísticas aqueles casos em que acontece alguma complicação, e ele é feito clandestinamente, né? Então acontece alguma complicação, e aí é necessário que a mulher procure um hospital, ou às vezes vai até parar na polícia, né? Porque por ser feito de forma clandestina, se ela for sozinha até o local, e porventura ela morrer, o pessoal desse local clandestino desova o corpo em qualquer lugar, e aí a polícia acha o corpo e começa uma investigação, né? Aí, para fazer ligação com esse item,
Em dezembro de 2020, a Argentina legalizou o aborto, né? Um projeto de lei aprovou o aborto naquele país, onde até a 14ª semana a mulher poderia decidir se ela queria seguir com a gestação ou se ela queria interromper a gestação. E o Fernandes, que é o presidente da Argentina, colocou no seu Twitter: o aborto seguro, legal e gratuito é lei. Hoje somos uma sociedade melhor, que amplia os direitos das mulheres e garante a saúde pública. Será? Aí no livro Evolução em Dois Mundos, o Chico nos relata: cada povo possui o seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. Porém, ninguém escapa às leis de Deus. As transgressões serão corrigidas pelo próprio infrator em termos de vida eterna, né? Então, não adianta o ser humano falar: não, nós somos mais evoluídos, nós somos mais justos. Não somos, né? Nós só somos evoluídos e justos quando nós estamos aderentes às leis de Deus. Fora isso, são faltas e essas faltas terão que ser expiadas. Tanto o homem quanto a mulher desajustam as suas energias psicossomáticas num processo de aborto. Só que a responsabilidade maior é para a mulher. E no livro Ação e Reação, Chico relata uma série de distúrbios que acontecem com a mulher. Ele também fala que o aborto adia aquelas realizações sublimes da maternidade, que terão que voltar fatalmente num momento futuro. Se não acontecer agora, vai acontecer futuramente. Porque todo aquele processo familiar, todas aquelas briguinhas que acontecem, os nervosismos que se passa, faz parte do processo de evolução, faz parte do processo de regeneração. E se não aconteceu neste momento, futuramente vai ter que acontecer. Agora, vamos ver o que o livro trata, né? O livro Ação e Reação trata de distúrbios para a mulher. A mulher... Oi? Bom, a mulher que pratica o aborto, ela pode ter a metrite, que é a inflamação da camada interna da parede uterina. Ela pode ter o vaginismo, que são espasmos e contrações involuntários da vagina, que causam muita dor e desconforto durante as relações sexuais. Pode ter a metralgia, que é uma sensação de dor contínua no útero. Pode ter o infarto uterino, decorrente de tromboses nos vasos da placenta, que causam a interrupção do fluxo sanguíneo para o bebê. Pode ter as tumorações cancerosas, que são os vários tipos de câncer. Pode ter a miopraxia do centro genésico atonizado, que são os distúrbios e as insuficiências funcional dos órgãos sexuais. Pode ter a gravidez ectópica, que é a gravidez fora do útero. Pode ter a placenta prévia, que é a placenta cobrindo a camada de abertura do colo do útero. Pode ter o descolamento da placenta, que é a placenta se separando do útero. Pode ter a hipocinesia uterina, que são as contrações abaixo do normal. Pode ter a salpingite tuberculósica, que é a tuberculose pélvica, inflamação nas trompas e no endométrio. Pode ter a degeneração cística do córeo, que são áreas císticas na membrana que reveste o feto. Pode ter a salpinguotorite, que são as inflamações dos ovários e trompas. E pode ter as síndromes circulatórias, que são as disretinias que regulam o eixo elétrico do coração, além da miopraxia do aparelho cardiovascular, que são os distúrbios ou insuficiência funcional do aparelho cardiovascular. Tudo isso pode levá-la à morte.
E aí, devido ao seu sentimento, devido à sua sintonia, tudo isso que aconteceu no corpo físico passa para o corpo perispiritual. Então, quando ela chega no plano espiritual, ela chega com todo o seu perispírito lesionado. E vai levar muito tempo para esse perispírito se recompor. Então, por isso que ela pode ficar algumas vidas futuras sem conseguir ser mãe. Para o homem, o aborto causa moléstias testiculares, as desendocrinias diversas, que são a disfunção da hipófise, da tireoide, da paratireoide, das glândulas adrenais, do pâncreas, ou seja, disfunção de todos os seus hormônios. E os distúrbios mentais decorrentes da obsessão, né? Então, aí a gente tem que esclarecer, estudar com muito carinho e pensar bem nas ações que vai tomar, porque uma ação tomada desencadeia um processo que pode demorar muitas vidas para voltar para o eixo, né? Nem toda liberação constitui-se numa libertação. Libera-se o feto, mas não liberta-se os espíritos. Muito pelo contrário, eles se tornam obsessores, né? Segundo o Código Penal vigente no Brasil, só é permitido o aborto terapêutico ou necessário, realizado em situação extrema para salvar a vida da mãe, ou o aborto sentimental, quando a gravidez for resultado do estupro. Para o espiritismo, se a gravidez for resultado do estupro, é sugerido que se leve essa gravidez adiante, que se tenha essa criança e que, se a mãe não se apegar a essa criança, entregue para doação. Agora, se essa gestação estiver colocando em risco a vida da mãe, na questão 359 do Livro dos Espíritos, a gente encontra, né? É preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o ser que já existe. Então, se tiver em risco a vida da mãe e não tiver outra solução, aí sim o Espiritismo fala que pode fazer o aborto, né? O aborto possui uma carga emocional muito grande. E essa carga emocional vai para o inconsciente. E é lá que está o espírito. E isso vai ficar no espírito por esta vida e por vidas futuras, se não for trabalhado. Então, toda pessoa que pratica isso ou que participa disso, precisa trabalhar essas emoções para iniciar o seu processo de cura. Eu encontrei um artigo, O Aborto é uma Dor Narcísica Irreparável, que é uma pesquisa psicanalítica realizada sobre gravidez e perdas fetais. Durante 18 meses, foram realizadas 53 sessões em grupo, acompanhando quase 100 gestantes com gravidez de alto risco. Algumas delas já estavam na segunda, terceira gravidez de alto risco e já haviam tido abortos espontâneos anteriormente. E outras estavam na primeira gestação de risco. Durante essas reuniões em grupo, a fala delas girava em torno da preocupação com a frequência com que os bebês se movimentavam. Se eles se movimentavam muito, elas achavam que tinha alguma coisa errada, que esse bebê ia morrer. Se ele não se movimentava, ela achava que ele já estava morto. Elas tinham dificuldade em expressar perda, porque quem passou pelo aborto espontâneo não tinha visto aborto. Normalmente elas não querem ver. O que fica na mente delas é, até o momento anterior eu estava grávida e agora eu não estou mais, mas ela não viu a perda ali. Então fica uma coisa abstrata. A dor ainda não estava cicatrizada. Mesmo já acontecendo há vários anos, elas tratavam como perdas recentes, porque o trauma, ele é atemporal. Se você não trabalha, ele te acompanha e você tem a impressão que ele aconteceu ontem, porque você continua sentindo.
né? Elas tinham muito medo de que acontecesse novamente, como de fato já tinha acontecido com alguma delas. Elas não queriam fazer enxoval, porque elas não queriam se apegar. Elas tinham medo de fazer enxoval, bercinho, lembrancinha, elas se apegassem ainda mais e o bebê poderia não nascer e elas iam passar por toda aquela carga de sofrimento novamente. Elas tinham pesadelos constantes, pensamento de morte, e muitas delas falavam que sonhavam com seres desfigurados a perseguindo. E aqui eu faço um parênteses, que isso poderia ser um desdobramento e elas poderiam estar entrando em contato com possíveis obsessores, né? Como a pesquisa era psicanalítica e não espírita, ela não entrava nessa parte, mas a gente pode fazer essa ligação. Elas se sentiam fracassadas, incompetentes e culpadas. E elas não apresentavam envolvimento com a atual gestação, né? Elas falavam constantemente, é um fardo, eu não vejo a hora de me ver livre disso. Mas isso era um mecanismo de defesa, né? Porque se ela mostrasse que estava se apegando e a perda acontecesse novamente, ela não queria mostrar, ela não queria externar aquele sofrimento. Então, elas precisavam de acompanhamento constante e de trabalhar esse sentimento de dor, essa perda que já aconteceu ou que, porventura, pudesse vir a acontecer. Em relação à culpa que elas sentiam, né, que elas dizem que sentiam, no livro Entre a Terra e o Céu, a gente encontra a seguinte frase: o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e através dele, sombrias forças se insinuam. Então, se a gente se sente culpada, a gente abre a guarda e os obsessores acabam nos induzindo. Então, quem sente culpa tem que trabalhar essa culpa. No livro Nosso Lar, existe o relato de uma mulher que bate na colônia, ela quer entrar, ela chega lá com o discurso de que ela está à procura do céu, do paraíso prometido, e que ela fez por merecer. O sentinela observa essa mulher, ela tem o rosto horrendo, ela está toda maltrapilha, cheia de chagas, e tem 58 manchas pretas. Ele não deixa ela entrar e chama os superiores. Os superiores vão até lá analisar, ela conta, né, que ela está em busca do céu, do paraíso, que ela fez por merecer, que ela quer descansar. Só que aí esses superiores observam que essas 58 manchas pretas se referem a 58 crianças por ela assassinadas quando profissional de ginecologia. Então, ela não poderia entrar na colônia, porque a energia dela era muito densa, ela não se arrependia do que ela tinha feito, ela tinha que expurgar todo esse sentimento e só depois ela conseguiria o socorro necessário. Como ela não se arrependia, ela achava que o que ela fez estava certo, para aliviar a consciência das pessoas que a procuraram, ela não teve permissão de entrar na colônia. No livro Vida e Sexo, o Chico descreve que nós planejamos trazer os nossos filhos, que são os nossos desafetos de outras vidas, que são os companheiros de aventuras infelizes, e que nós combinamos, nós prometemos socorro, oportunidade de resgate e de elevação. Então, é feita uma amizade, né, um companheirismo, e a gente vem com essa promessa. Aí, quando chega aqui na Terra, a gente esquece disso por qualquer motivo, né? Não quer o filho, ou pratica o aborto, e que aí aquela amizade que a gente havia conquistado lá no plano espiritual acaba por se transformar numa inimizade maior, né? Porque aí tudo aquilo que a gente prometeu, oportunidade de resgate, de elevação, de companheirismo, foi embora. E os espíritos se tornam obsessores. Ele fala que é preferível a gente ter os filhos, mesmo que esses filhos venham a ser filhos problemas, do que a gente evitá-los e causar problemas maiores que terão que ser resolvidos futuramente. No livro Missionário da Luz, o Chico descreve que uma mulher grávida de 7 meses, ela se deixou empolgar pela ideia de gozar a vida e se irmanou com entidades de baixa vibração. Essas entidades intuíam para que ela fizesse coisa errada e ela aceitava.
acabou se afastando do marido e indo morar numa outra casa com uma senhora. E por mais que essa senhora intuísse para que ela ficasse em casa, por mais que ela conversasse para que ela deixasse essa vida, ela não aceitava, ela não vibrava na mesma sintonia que essa senhora, ela vibrava na mesma sintonia dessas entidades que a intuíam para fazer coisas ruins. E ela acabava saindo toda noite, ingeria muita bebida alcoólica, praticava sexo com várias pessoas. Aí a equipe espiritual que acompanhava isso constatou que na placenta dela, no líquido amniótico, já não havia mais alimento para o bebê, que determinados monstrinhos visíveis aos olhos espirituais já tinham consumido todo aquele alimento e que aquele bebê não sobreviveria. Então, eles desligaram esse espírito, levaram para uma colônia socorrista e no dia seguinte essa mulher deu à luz uma criança morta, né? Se esse espírito vai ficar nessa colônia, aceitar isso e seguir a vida, ou se ele vai se revoltar, vai depender do livre-arbítrio dele, né? Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Mas, né, no livro Evolução, em 2 mundos, está escrito: lembremos-nos do ensinamento de Jesus, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos, para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados, né? Cuidado com aquilo que a gente faz, né? Porque a gente é responsável e a gente traz os nossos companheiros para essa responsabilidade também. E isso, sozinho, em conjunto, a gente vai ter que depurar. No livro O Perispírito e Suas Modelações, Pinheiro relata que nos hospitais do plano espiritual é comum encontrarmos bebês com o perispírito lesionado, né? Eles são retalhados, estão queimados, são esquartejados, pois de acordo com o método utilizado para a eliminação do feto no corpo físico, se o espírito assiste e se sintoniza com essas energias, ele traz tudo aquilo para o seu perispírito. E a recomposição desse perispírito vai demorar. Ele cita o caso de um bebê que estava numa incubadeira, onde o perispírito dele estava todo fragmentado, todo particionado, unido por uma leve película, e que ele recebia energização, e que ele recebia intuição para perdoar, para seguir em frente, para tentar recompor esse perispírito. Aí vai depender muito da contribuição que ele dá nesse processo, né? O grito silencioso é tratado por um médico americano, ex-abortista, onde ele mostra o ultrassom de um processo de aborto. Então, o bebê está ali, tranquilo, e a mãe entra na clínica para fazer o aborto, né? Começa-se o ultrassom, o bebê está tranquilo. Quando o objeto que vai fazer a sucção começa a ser penetrado, o bebê começa a se agitar. Quando esse objeto fura a membrana para chegar no corpinho do bebê, o bebê vai para a parte superior do útero como se estivesse fugindo e abre a sua boquinha como se estivesse emitindo um grito de dor, né? Aí o objeto chega lá no corpinho, faz a sucção dos membros, a cabeça não passa pelo duto, ela é triturada, ela é particionada, é retirada e o aborto é feito. E nesse documentário fala que um médico que praticava aborto foi assistir esse filme, parou 2 vezes de assistir o documentário, precisou respirar, e quando chegou no fim ele já era contra o aborto. E uma feminista que defendia o aborto, ao assistir também, ao filmar isso, também deixou de ser a favor do aborto. O Divaldo, no programa Transição, ele contou a sua história, né? Ele falou que ele foi o 13º filho de uma família muito modesta, que a mãe dele já estava entrando na menopausa, ela sentiu alguma coisa estranha com o seu corpo, procurou um médico, o médico constatou que ela estava grávida. Como o médico já conhecia a história dela, né?
ela já havia tido 12 filhos, já havia tido 3 abortos espontâneos, já estava o que seria a 16ª gestação, era uma família muito modesta, não tinha condições, a saúde fragilizada. Ele sugeriu que ela abortasse, porque ela corria risco de vida. Ela não concordou, levou adiante a gravidez, falando: se eu tiver que morrer para o meu filho nascer, assim vai ser. Ela não abortou, o Divaldo nasceu e está aí com essa linda missão, e ele declarou toda a sua gratidão pela sua mãe. Tá bom, mas e se o aborto aconteceu? Né? Já aconteceu, tá feito, e aí? O que se faz? Primeiro passo é se arrepender sinceramente para não mais rescindir no erro. Auxiliar outras crianças com adoção direta ou indireta, né, com apadrinhamento. Praticar o perdão e o auto-perdão. Sair daquele drama de só ficar olhando o que foi feito e tornar-se uma benfeitora. Praticar a caridade como e onde puder, pois o bem que a gente faz hoje neutraliza o mal que a gente fez anteriormente. Orar para os abortados, por isso que aqui no nosso evangelho a gente sempre ora e vibra por eles. E aí, para encerrar, né, no livro Entre a Terra e o Céu, o Chico fala: ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus, que nunca nos desampara. Então, aquilo que aconteceu, já aconteceu e não vai mudar. Mas a gente pode e deve mudar o entendimento e o sentimento sobre aquilo que aconteceu, seguindo na nossa jornada evolutiva. Muito obrigada. Ai, deixa assim. Querida, amigos, esse é um momento muito delicado de reflexão, de questionamento. Não fiz, não me envolvi, mas a gente está olhando só para essa encarnação, né? Então, ao longo das nossas encarnações, esse ensinamento ele é muito importante. Então, ao invés de eu abrir para a gente conversar, eu vou pedir que a gente eleve o nosso padrão de carinho. Foram muitas informações que a gente precisa ouvir de novo com muita calma e sabedoria. Então, depois, quando o vídeo for colocado no ar, vocês assistem novamente para prestar atenção em todas essas informações e fazer a sua avaliação. Eu vou pedir agora a parceria do Fernando. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova de minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mão. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova de minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou.
desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Esse é o espírito de todos nós. E que nós nos prestemos mais atenção se existe um planejamento amoroso tão perfeito para o momento do reencarne. Amigos, o trabalho amoroso do momento da partida para a pátria espiritual é grandioso também. Então, por isso que nós sempre falamos, vamos sair do medo, do desespero, da angústia. Quando um ente ou uma pessoa que a gente nem conhece, chegou o momento desse espírito voltar para a casa do Pai, vamos unir oração, energia para que esse espírito se fortaleça. Porque a equipe espiritual que está aguardando esse filho que está voltando para a casa do Pai tem um trabalho grandioso também, assim como foi mostrado do planejamento e da estrutura divina que existe no momento da gente encarnar. Então, essa lição coletiva que o planeta está vivendo não é castigo, é oportunidade de evolução. Nos unirmos em oração para acabar com o vírus. Se o vírus é uma bênção, é um projeto divino, eu acredito que nós temos que emanar energia para que nós nos fortaleçamos e elevemos o nosso padrão de pensamento, para que a gente consiga se tornar uma pessoa melhor. Porque senão, quando a gente chegar do lado de lá, a listinha que nós vamos ter que prestar conta com a nossa consciência vai ficar mais complicada. Para alguns ouvir isso, nossa, parece uma coisa, ela é uma mulher fria. Eu não entendo isso, eu entendo que é amor, é sabedoria, é planejamento divino. Quem tem um ente querido, não importa o tipo de ligação, vai doer na alma ver aquele ente querido em sofrimento. Eu falo por mim, minha mãe foram 9 anos de câncer nos anos 70, quando as informações eram poucas, e eu era inocente e ignorante. Então, eu digo que é mais difícil aceitar que aquele ente querido partiu do que conviver ao lado daquele ente querido, vivendo a lição difícil dele. Porque eu só posso passar energia, a história é dele. Então, eu gostaria, amigos, que tudo isso que foi falado hoje, a gente fizesse um paralelo do ir para a pátria espiritual e do vir para a encarnação. O trabalho da espiritualidade é o mesmo. Então, aquela história do doutor Anselmo que vai dar tudo certo? Sim, vai dar, se eu fizer a minha parte. Então, Maria Aparecida, muito obrigado, gratidão pelos ensinamentos. O Carlos está me lembrando do autopasse, mas eu acho que hoje nós vamos emanar energia para nós. Eu posso pedir, Fernando, para você presentear a gente com mais algo que acalente a nossa alma, e enquanto ele estiver cantando para a gente se posiciona lá no salão, na sala de passe, permitindo que a gente possa,
doar ectoplasma com muito carinho, com muita força. Para de chorar, mulher. A gente está trabalhando para que a gente possa ser tarefeiro de Jesus de verdade. Alegria pela oportunidade de estarmos juntos, compartilhando essa energia. O aprendizado é muito grande. Então, enquanto ele estiver cantando, a gente pede autorização à equipe do Dr. Anselmo para que a gente possa ser doador de ectoplasma e de amor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Gratidão, querido. Papai do céu já fez o milagre em mim. A gente nasceu, a gente está aqui aprendendo e evoluindo. Às vezes a lição é difícil, hein, Débora? Às vezes é difícil. Mas a gente vai superando a cada momento, tá? Então, amigos, que esta seja uma lição que nos engrandece. Ele não vai fazer um milagre em mim, ele já fez. Nós temos essência divina. Obrigado, meu amigo. Eu estou dando o meu melhor, certo? Mesmo que eu descubra daqui 5 minutos, puxa vida, podia ter feito diferente. Que legal, tem um monte de gente chorando, mas eu tenho certeza que não é de tristeza, é que mexeu na alma. Então, um abraço carinhoso para o Dr. Anselmo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E até a semana que vem. Muita paz para vocês, gente. Muito obrigada.